eu boto tudo no YouTube. Então amanhã tem no YouTube, quem quiser ouvir de novo, vou passar para o pessoal. E eu quero agradecer primeiro o Mulan, Bruno e Bárbara que estiveram aí. A gente já está conversando sobre essa ideia dessa palestra para o pessoal, líderes cariocas, há um tempão. E eu fico muito feliz porque eu já trabalhei com alguns líderes cariocas na IPLAN. Nós criamos um laboratório na IPLAN há 3 anos que eu trabalhei com a IPLAN, e a gente fez um laboratório chama Laboratório de Inovação Colaborativa, e eu formei mais ou menos umas 110 pessoas com esse debate que vocês vão ter aqui. Normalmente, quando a gente começa a falar sobre o nome é Curadoria Digital, e aí já pegando um histórico das palestras, as pessoas falam, já sei, é mais um modismo de administração, que aí vem lá mais um cara para falar de mais um modismo. Já teve reengenharia, gestão de conhecimento, Oceano Azul, né? E agora a gente vai falar de curadoria digital. Então a primeira coisa que eu queria separar para vocês é o seguinte: não é um modismo de administração, porque normalmente os modismos de administração vêm de empresas de consultoria para dentro das empresas tradicionais. Então as pessoas dizem, vamos agora fazer engenharia, agora vamos fazer gestão de conhecimento. Então as empresas vão, e de alguma maneira é meio opcional, né? Que a pessoa entre ali e escolha, eu vou ter gestão de conhecimento, vou implantar gestão de conhecimento, vou implantar o Oceano Azul, né? A curadoria digital, ela é uma tentativa de entender o que está acontecendo fora das organizações. Então a cooperativa de táxi, por exemplo, não teve muita opção quando o Uber apareceu. A indústria da música não teve muita opção quando o Napster apareceu, né? A indústria de turismo também não está tendo muita opção quando o Airbnb apareceu. A indústria do livro não está tendo opção quando a estante virtual apareceu. Ou o pessoal que trabalha com classificados de jornal, por exemplo, quando o Mercado Livre apareceu. Então a tentativa da curadoria digital de tentar entender esse fenômeno não é um modismo de administração que vem de dentro das organizações. Todo o meu estudo, eu estou trabalhando, eu trouxe alguns livros aqui para a gente falar desses livros ao longo do nosso encontro. Todo o meu esforço dentro das organizações é tentar entender. Basicamente, a minha pergunta de todos os livros é: o que significa a revolução digital? Quais são as consequências que ela pode trazer para a sociedade? E o que é que as organizações podem fazer para estarem, digamos, aproveitando as oportunidades e reduzindo os riscos que este novo modelo traz para a sociedade. Então a primeira coisa que eu quero dizer é que eu não vou falar de novo modismo, é uma tentativa de interpretar como o mercado está caminhando. A outra coisa normalmente também, essa matéria que o Mulan falou na época negócio, foi uma matéria que gerou muita polêmica, porque o título da matéria é Vamos acabar com os gerentes, entre aspas. Então, e aí as pessoas não se dedicam a ler o que eu falei, e as pessoas pegam o título e já começam a avaliar e começam a dizer que essa história de gerente, etc, etc. Então, não entram no assunto e ficam mais, se pegam a uma questão geral. E uma das coisas que as pessoas falaram muito foi que esse tipo de discussão, e é isso que eu quero logo de cara dizer para vocês, que esse tipo de discussão é mais uma pessoa da academia lá, numa torre de marfim, pensando coisas, etc. Toda a minha produção, toda a minha pesquisa, ela foi feita dentro das organizações. Toda ela, né? Eu tenho uma microempresa de consultoria desde 1995, e eu já trabalhei em várias empresas, e de 2006 para cá, quando eu lancei esse livro, quer dizer, até 2006 eu mais ou menos era o que o pessoal chama hoje de agência digital, de fazer homepage, etc. E aí em 2006 eu comecei a migrar para a gestão, né?
E esse livro aqui é o livro de 2006, foi o primeiro livro no Brasil que falou de Web 2.0. Esse livro eu fiz com o professor Marcos Cavalcante da COP, eu comecei a dar aula na COP no curso de Gestão de Conhecimento em 2005, está fazendo 11 anos, e a gente fez esse livro. Então esse livro esgotou, teve no concurso do BNDES como livro de indicação do BNDES, etc, etc. Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, esses 3 livros, eles têm o mesmo assunto. As pessoas podem dizer, o cara é muito burro, né? Passa 11 anos, escreve 3 livros e não consegue, né, matar os livros. Mas a ideia foi que eu fui tentando entender. Então, os 3 livros têm uma coisa em comum. Tem uma primeira parte, em que eu tento apresentar um cenário. E a segunda parte, uma estratégia. Então, todo o esforço que eu tenho feito é um esforço de dar uma consistência no que eu estou falando, para depois, então, apresentar uma estratégia. E essa, na minha opinião, é a diferença entre um profeta e um guru e um pesquisador que usa método científico. Geralmente, um profeta e o guru faz uma série de previsões e não diz qual é a memória de cálculo, como é que ele chegou naquelas previsões. E eu tento apresentar uma memória de cálculo. E é o que eu vou fazer para vocês, né, em que eu vou defender isso que está ali. A gente, na minha opinião, o meu diagnóstico, depois de 11 anos estudando o tema, depois do doutorado, depois de ter passado por várias empresas, Petrobras, BNDES, Vale, Natura, Iplan, Dataprev, Cultura Inglesa, Prodesp. Eu cheguei à conclusões estranhas, que quando eu cheguei a essas primeiras conclusões, eu mesmo estranhei. Então, não se sintam constrangidos de estranhar as conclusões que eu cheguei. Mas, por exemplo, nós estamos vivendo nesse momento uma guinada civilizacional. Essa guinada civilizacional significa que nós temos hoje 2 modelos de administração do Sapiens em paralelo. O Uber, na minha opinião, não é um novo modelo de negócio. O Uber é uma nova maneira do ser humano resolver problemas. E daqui para frente, nós vamos começar a caminhar para este modelo do Uber como um padrão hegemônico de administração. Normalmente, quando a gente fala de administração, a gente diz que administração e gestão é a mesma coisa. Nesse livro aqui de 2013, meu livro, o título é Gestão 3.0, né? E hoje eu cheguei à conclusão que a gente não vai continuar fazendo gestão. Nós vamos continuar fazendo administração, nós vamos continuar tendo organizações, mas nós não estaremos fazendo o que a gente conhece hoje como gestão. E a gente então estaria criando uma nova forma de administrar a espécie, que eu estou chamando de curadoria digital. Muita gente começa a falar de uberização da sociedade. O nosso ministro Toffoli deu uma entrevista no jornal semana passada falando da uberização da política. As pessoas falam da uberização dos bancos. Saiu no Valor aí recentemente, também semana passada, uma matéria de uberização dos bancos. Um cidadão no BNDES falou de uma matéria chamada de uberização dos recursos humanos. E eu não chamo de uberização, eu estou chamando de curadoria digital, que seria, na verdade, um pouco essa tal uberização. Então vamos falar o que seria isso e por que eu estou defendendo isso. Então, dentro dessa curadoria digital, a tendência que nós teríamos é, fortemente, uma redução praticamente grande dos gerentes. Nós teríamos uma mudança na maneira que se pensa a liderança. A gente sairia de uma liderança, que hoje é uma liderança, um modelo de liderança que está ligado à gestão, e a gente iria para uma liderança de curadoria, que é um outro modelo de liderança, que você dá muito mais poder para o cidadão / consumidor do que a gente tem hoje. E uma série de problemas. E a gente está 3 anos trabalhando da Iplan, e eu vou contar essa experiência para vocês. Uma série de problemas que vocês têm na prefeitura só são possíveis serem resolvidos através da curadoria. Não há outra forma de solução desses problemas. O problema da curadoria é que a curadoria ela tem
em função da atual revolução cognitiva que a gente está passando, ela tem uma estrutura de poder, a atual estrutura de poder dá lugar a uma outra estrutura de poder, mais centralizada. Então essa, e talvez esse seja, do ponto de vista cultural, a maior dificuldade que a gente teria para enfrentar a curadoria digital, porque os atuais gestores teriam que abrir mão de um determinado poder para poder praticar a curadoria digital. E às vezes, normalmente, quando as pessoas falam em curadoria digital, a pessoa quer usar os benefícios dessas novas tecnologias, mas não quer abrir mão da estrutura de poder. E normalmente acaba não funcionando e acaba tendo problema. Então esse é o cenário que eu quero apresentar para vocês. E para eu não dar uma de guru aqui, de dizer, eu acho que isso tudo vai acontecer, eu quero apresentar para vocês a memória de cálculo. Por que eu cheguei a essas conclusões, né? E por que eu acho que a discussão da curadoria digital é estrutura básica para quem está trabalhando como liderança e quer pensar numa prefeitura nos próximos 5, 10 anos, né? Tem um projeto estratégico em que a gente precisa apontar saídas para uma série de crises que a prefeitura está tendo. Existe um desafio gigantesco que é a implantação da curadoria digital. Então, esse livrinho aqui, quando a gente começou a discutir, a gente não chamava de curadoria, estava chamando de conhecimento em rede. Então há uma certa expectativa da prefeitura, das empresas tradicionais, de todo tipo de empresa, de melhorar a comunicação com o cidadão consumidor e melhorar a comunicação interna. Então, na relação com o cidadão consumidor, cria-se a ideia de que vamos fazer empresas focadas no cliente. Então, muitas empresas que davam facada no cliente, agora são focadas no cliente, né? E, do outro lado, empresas que têm um trabalho em termos de comunicação, em termos de comunicação interna, empresas pensando em criar redes sociais internas para aumentar a participação, a colaboração, etc, etc. Então isso não é novo. Em 2006 já se começava a discutir isso, com o surgimento da banda larga em 2004, permitiu o surgimento de uma série de projetos participativos na internet, Orkut, MySpace lá fora, né? Depois veio o Facebook e veio toda essa onda, YouTube, toda uma onda, o próprio Google, que também faz um pouco de curadoria, teve uma onda de novos modelos de formas de resolver problema. E a partir daí as empresas começaram a ficar curiosas em relação a isso. A gente lançou esse livro, e nesse livro, na parte de metodologia, nós sugerimos que a gente pudesse criar, dentro das organizações, um núcleo de conhecimento em rede, ou um núcleo de colaboração, e naquele núcleo, naquele setor, a gente ia tentar experimentar essa tal colaboração, essa participação, que tudo ia funcionar, e depois que aquele núcleo começasse a funcionar super bem, a gente ia multiplicar aquela experiência para outros setores da empresa. Com o livro debaixo do braço, apareceram alguns clientes e eu entrei de cabeça dentro dessa experiência de construir, dentro das organizações, um modelo de comunicação externo e interno que pudesse, de alguma forma, simular esse mundo aí fora, que era um mundo muito mais participativo. Então, tivemos várias experiências, criamos em vários setores, discutimos em vários lugares, uma animação total, um pique total, as pessoas super animadas, etc, etc. Mas chegava num determinado momento, em todos os projetos, que aquilo começava a ficar incompatível com os processos internos das organizações. O cara chegava ao ponto de dizer assim, essa brincadeira que vocês estão fazendo é da porta para dentro desse setor, para fora não enche o saco, porque vocês vão atrapalhar. E até que chegou um menino para mim, de uma empresa dessa, falou assim para mim, cara, deixa eu entender, esse processo aí que você está querendo implantar é um modelo de mudança de processo na organização ou é só mudança de comunicação? Ou seja, é só blá blá blá, mimimi, ou realmente as coisas vão mudar dentro da organização?
Então, depois de várias experiências e vários fracassos, né, eu cheguei à conclusão, mais ou menos em 2010, que alguma coisa não estava funcionando. Então, a partir do momento que a gente tem uma metodologia e a metodologia não está funcionando, é porque alguma coisa na maneira que a gente está pensando que está equivocada. Normalmente as pessoas têm uma teoria, se a teoria não está funcionando, o problema não é a teoria dele, é a vida. Então a pessoa quer mudar a vida, mas não quer mudar a teoria, né? E fica insistindo no erro. Então, a partir daí, eu entrei numa certa crise profissional, intelectual, etc. Eu falei, eu não consigo entender o que está acontecendo. Então, eu quero deixar claro para vocês o seguinte, quando eu digo que a gestão vai acabar, eu não estou dizendo que a gestão vai acabar porque eu acordei de manhã achando que a gestão vai acabar. Eu estou contando para vocês uma experiência vivida, concreta, que envolveu mais de 1000 pessoas de discussões em várias empresas, da incapacidade que a gente teve de tentar trazer esse mundo mais participativo para as atuais organizações. Então, em 2013, eu já estava começando a trabalhar na IPLAN, tanto que o pessoal, tem várias pessoas que participaram do curso, já estiveram no lançamento do livro. O Ricardo de Oliveira, que era o antigo presidente da IPLAN, fez aqui um parágrafozinho indicando o livro. Eu já estava trabalhando dentro da IPLAN. E eu percebi, eu tive que então mudar eu tinha que mudar a hipótese. Porque a hipótese era o seguinte, as organizações atuais continuam do jeito que elas estão e a gente então vai introduzir a internet nas organizações. Aí eu falei, será que a hipótese não está equivocada? Será que de repente não são as organizações que vão ter que entrar na internet e não o contrário? Será que a internet não é maior que as organizações? Será que as organizações não significariam uma mudança tão grande na sociedade que as atuais organizações começam a ficar obsoletas? Aí eu parti dessa premissa. Eu falei, bom, e nesse livro, na parte inicial do livro, que tem alguma coisa desse livro ainda, e o que tem desse livro é uma percepção que a internet, isso já estava no livro amarelo, a internet não é um fenômeno, ela é um fenômeno tecnológico de massificação de tecnologias cognitivas. Tecnologias cognitivas são as que empoderam o cérebro. Então, o livro, o estudo que eu comecei a fazer, vai pegar o pessoal da Escola Canadense de Comunicação, que estuda rupturas de mídia, desde a chegada do alfabeto grego na Grécia. Então o que eles vão fazer? Toda vez que tem uma ruptura de mídia na história, eles começam a analisar por que houve aquela ruptura de mídia, o que aconteceu na sociedade e quais foram as consequências daquilo na sociedade. Então eles foram lá na Grécia, depois foram na prensa em 1450, o McLuhan tem um livro chamado Galáxia da Internet, esse livro chama A Revolução da Escrita na Grécia, escrito por um cara chamado Eric Havelock. Depois você tem o estudo das mídias que o McLuhan faz, das mídias de massa, e depois você tem, na sequência da Escola Canadense de Comunicação, o Pierre Levy, que mais ou menos a gente troca umas figurinhas, e ele fez aqui também nesse livro uma indicação. Ele vai fazer, na minha opinião, ele inaugura o que eu chamo de antropologia cognitiva, que é um campo novo de estudo que analisa as rupturas de mídia na história e tenta entender a atual revolução cognitiva descentralizadora digital, esse é o nome científico que eu dou para ela, revolução cognitiva descentralizadora digital, nós vamos começar a comparar essa revolução com outras revoluções na história, como é o caso da revolução cognitiva descentralizadora da mídia impressa. E depois a gente vai comparar, já mais para frente, a gente vai comparar com a chegada da própria oralidade, que aconteceu há 70 mil anos.
Então, a partir do momento que a gente começa a olhar essas rupturas de mídia na história, a gente ganha um embasamento, uma visão um pouco mais alta na montanha, e a gente começa a olhar para esse fenômeno que a gente está vivendo com um pouco mais de profundidade. É por isso que eu acho que a gente vai começar a falar de determinadas coisas que são estranhas, porque a gente está trabalhando com a comparação histórica com outros fenômenos que já aconteceram na sociedade. Então, eu partir da premissa nesse livro que as organizações não iam sobreviver, as atuais organizações não iam sobreviver à internet. Depois eu vou explicar por que eu acho isso. E aí vou mostrar isso na história. Partindo dessa premissa, nesse livro não existia Uber, mas existia TaxiBit. E eu na época dizia, olha, esse modelo que o TaxiBit está introduzindo na sociedade, de avaliação de passageiro e de motorista, um avaliando o outro, é extremamente disruptivo para o modelo atual da administração que a gente está acostumado. E é esse modelo do TaxiBit, diferente do EasyTaxi, diferente do 99 Táxi foram aparecendo, é esse modelo do TaxiBit, é esse modelo do Mercado Livre, é esse modelo do Airbnb, é esse modelo que está dentro do YouTube, é esse modelo que está no Facebook, é o que viabiliza a possibilidade da gente começar a fazer o que eu estou chamando de participação de massa. Bom, então a primeira parte do livro, eu parto do princípio que as organizações não vão sobreviver. Parto do princípio, depois eu vou explicar com mais detalhes isso, que nós estaríamos introduzindo de alguma forma um modelo de trocas, uma forma de comunicação, que pela primeira vez o ser humano está usando isso para resolver problemas complexos, que é uma coisa muito parecida com o das formigas. Também vou explicar isso. E aí eu botei na capa aqui formigas. E já que as organizações não vão sobreviver, já que eu não estava falando que a gestão ia acabar, eu estava chamando inclusive de gestão 3.0, eu ainda não tinha essa separação entre administração e gestão, nesse momento eu dou uma sugestão de que a saída para as organizações, porque meu objetivo não era ficar viajando na maionese, meu objetivo era chegar para os meus clientes com um método, com uma estratégia que pudesse funcionar, que não estava funcionando. E aí então surgiu a ideia, a partir de alguns estudos do pessoal da Harvard Business, sobre inovação, criação de áreas isoladas de inovação, inovação disruptiva, etc, etc, surgiu a ideia que a melhor forma para resolver o problema da passagem da gestão 2.0 para cá, nesse livro eu estava chamando de gestão 3.0, era a criação de laboratórios externos à organização. A lógica de uma organização, os processos da organização, eles foram estruturados para um ambiente tecnológico, para um ambiente de trocas, para determinadas tecnologias cognitivas. Este modelo, este processo é filho do modelo oral, escrito, mídia de massa, etc. Essa lógica que eu via nos meus clientes, quando fiz aqui o 2006, eu tentei implantar isso aqui, a lógica dos meus clientes, ela não ficou obsoleta ou ela está ruim em si. Isso que é interessante. Ela não é ruim em si. Ela ficou incompatível com as novidades que aconteceram de fora das organizações. A incompatibilidade não vem da escola, a incompatibilidade não vem da prefeitura, a incompatibilidade não vem das cooperativas de táxi, a incompatibilidade não vem da indústria da música, a incompatibilidade veio porque o cenário que eu chamo do tecnoplaneta mudou. O tecnoplaneta é outro. O consumidor, quando ele passa a usar as mídias, as novas mídias, é outro. O cidadão é outro. E as organizações
ficam, ao longo do tempo, obsoletas. Então aí, o livro azul, quando o pessoal da IPLAN me convidou para fazer uma primeira apresentação para ver se a gente ia dar capacitação, etc. Eu falei, olha, a minha proposta é a criação a minha metodologia é, vamos criar um laboratório fora, porque eu não quero mais atrapalhar os meus clientes com esse papo de conhecimento em rede. Eu não acho que a IPLAN vai sobreviver ao mundo novo que está entrando. Eu não acho que a IPLAN tem que mudar os seus métodos de trabalho. Eu acho que ela tem que continuar com a lógica dos seus métodos de trabalho. Porque essa lógica tem um início, tem um meio e tem um fim. Se eu alterar essa lógica, eu estarei atrapalhando a IPLAN. Mas a IPLAN tem que ter uma área específica. Tem que ter uma área fora da organização. Tem que ter uma área estratégica de médio e longo prazo, que tem que experimentar como este novo modelo de solução de problemas pode ajudar a cidade. E aí nós começamos um projeto, tem algumas pessoas aqui do laboratório, nós começamos um projeto. Eu não fui contratado para criar laboratório, eu fui contratado para capacitar, e por iniciativa dos funcionários que participaram da capacitação, por iniciativa deles, eles fizeram uma portaria feita pelos próprios funcionários. As pessoas passaram a trabalhar multissetorial, não era um setor, não havia um gerente responsável, agora até tem, mas não havia um gerente responsável. Era um processo. As pessoas dedicavam um X de horas, isso estava na portaria, para tocar o laboratório. E o laboratório começou a fazer protótipos para experimentar a curadoria fora da organização. Um exemplo que fica muito marcante para mostrar a limitação da gestão é simbólico do que eu vou falar, do que eu cheguei à conclusão. Nós temos no Rio de Janeiro hoje, por exemplo, 7.000 ônibus e nós temos 40 fiscais. Então, a pergunta que tem que ser colocada para profissionais de gestão e administração é: como é que eu resolvo a fiscalização de 7.000 ônibus com 40 fiscais? Não vale respostas mágicas dizendo que agora vai ter 400 fiscais, porque vai chegar a situação de não ter dinheiro para pagar os 400 fiscais. Consulta direto. É devido ao consumidor direto. Todo mundo realiza. Isso é curadoria. Então, qualquer serviço pode ser mensurado direto pelo cliente. Isso é curadoria. Então, o que eu estou falando é o seguinte: quando a gente fala na necessidade da curadoria, a curadoria não vem, a curadoria vai ocupar o espaço em que a gestão é incapaz de resolver o problema. Aí, por exemplo, se você pegar essa história do ônibus, dos 7.000 ônibus e 40 fiscais, você vai esbarrar naquilo que eu estava começando, que é o modelo de liderança. O modelo de liderança, para estabelecer isso que você falou, para você dar estrelinha para o motorista, para você dar estrelinha para o carro do ônibus, para dar estrelinha para a linha do ônibus, a mudança que tem que se fazer dentro do sistema é enorme. Porque o motorista que for mal avaliado, ele tem que sair da frota. O ônibus que tiver mal avaliado, ele tem que sair de circulação. A linha de transporte tem que ser, de alguma forma, punida pelo fato de não sair. Aí, normalmente, quando se fala isso, o pessoal fala: pô, esse cara é um viajandão. Eu falo: não. Se essa saída de curadoria funcionar na Suécia, é só uma questão de gestão de mudança. Porque a saída, o tratamento, é esse. Muitas vezes o médico chega para o paciente e fala: olha, infelizmente o senhor está com câncer, o senhor tem que tirar um pulmão. Aí o paciente fala: mas eu não quero tirar o pulmão. Aí o que o médico faz? Então agora eu vou mudar meu diagnóstico. Você só está com tosse. Finge que você não está com câncer.
Então aí você muda o seu diagnóstico porque você não consegue que o paciente vai se operar. Então, nós estamos diante de uma situação de mudança muito profunda. Muito profunda. É uma mudança cultural que se a gente for olhar para trás, dentro da antropologia cognitiva, essa mudança que a gente está iniciando a fazer, e eu sei que é difícil, não estou dizendo que é fácil, essa mudança, ela só é parecida com a chegada da oralidade há 70 mil anos. O ciclo que a gente está fechando do Sapiens é um ciclo de 70 mil anos. Essa é a minha avaliação. No momento em que a gente começa a falar e a gente vira uma espécie parecida com os mamíferos e a gente vem evoluindo dentro da ideia dos mamíferos, com os líder-alfas, com som, etc. Bom, aí eu vou mostrar um pouco a memória de cálculo para dizer para vocês o seguinte: por que o ser humano, por que a gente vai acabar com a gestão, por que eu acho que a gente vai acabar com a gestão e vai entrar na curadoria? Por que eu não quero dar uma de profeta aqui? E eu vou dar um dado para vocês que justifica esse fato. Imaginem vocês, um cidadão, todo mundo sabe o que é um kitnet? Kitnet? Todo mundo sabe o que é o kitnet? Você imagina um cidadão no kitnet, sexta-feira, querendo fazer um programa de fim de semana, com a Rio Show ali, vendo qual é o programa, toca a campainha, ele vai ali, passa para ver quem é, faz aquela sombra, né? Faz aquela sombra. Então ele está em casa, não dá para dizer. Tem 6 parentes. Pessoal lá de Teresópolis, chegando, né, Paulo? Para passar o fim de semana no Rio de Janeiro. Então você vê, ele está sozinho, chegam 6 parentes de Teresópolis para passar o fim de semana na casa dele. Tá certo? Então, quais são as situações críticas que vão acontecer nesse kitnet nesse fim de semana? Quais são os problemas? Por favor, me ajudem. Banheiro. Que mais? Espaço. Espaço. Que mais? Alimentação. Lazer. Que mais? Chave da porta. Governança. Limpeza. Vou ficar nesses 6, senão eu não vou lembrar. Então vamos repetir: limpeza, espaço, banheiro, alimentação, lazer e governança. Quantas pessoas tinham no mundo em 1800? Se o pessoal do laboratório falar, vai levar cascudo, hein? Quantas pessoas tinham no mundo em 1800? 1 bilhão? 1 bilhão? 1 bilhão. 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão. Quantas pessoas tem no mundo hoje? 7. Então, olha só, nós temos um cara num kitnet com 1 bilhão e aumentamos para 7. Então, vamos rever os problemas para ver se são os problemas do mundo. Limpeza, espaço, lazer, governança, alimentação e banheiro. Então, sabe qual foi a minha grande percepção em que é totalmente invisível e que a gente tem que refletir como lideranças como vocês são? Eu estive dando uma olhada no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele em 1900, ele tinha 811 mil habitantes. Hoje está com 6 milhões. 6 milhões e 400. Ele cresceu 8 vezes. O Brasil, de 1900 para cá, cresceu 6 vezes. Então, o que acontece? Por que eu estou dizendo que a gente vai mudar a administração da espécie? E eu não estou falando que eu sou um profeta. O ser humano, nós tivemos um pico de 1 para 7, é a primeira vez que a gente tem esse pico. Nunca nós fizemos isso. A gente vivia isoladamente, as civilizações entravam em colapso, mais ou menos ali na época da Revolução
cognitiva da prensa tinham 450 milhões no mundo, e a gente terminou esse ciclo de 450 em 350 anos, quando a gente criou o capitalismo, a república, etc. Nós tínhamos mais ou menos 350 anos, nós dobramos o número da população. Então, olha só, que eu vou mostrar como vocês são malucos e como eu não sou maluco. Como é que a nossa maneira de pensar está equivocada? Por que nós vamos acabar com a gestão e vamos acabar com os gerentes? E eu posso afirmar isso para vocês com uma certa segurança. E eu quero tirar essa loucura da cabeça de vocês. Sai desse corpo que não te pertence. Olha só. 1 bilhão de pessoas significam 3 bilhões de pratos de comida todos os dias. Isso é 1800. 3 bilhões de pratos de comida. Inapelavelmente. Pode alguém comer menos, alguém comer mais, mas em média 3 bilhões de pratos de comida em 1800. Hoje nós temos por dia, toda vez que o galo canta, do cantar do galo da manhã até o outro dia, nós temos que colocar na mesa, no mundo, 21 bilhões de pratos de comida. 21 bilhões de pratos de comida. Sem falar em toda a estrutura. Só você pensar 21 bilhões de pratos de comida, o cara botar um ovo frito para comer de manhã, você tem que ter a galinha que bota o ovo, bota o ovo num recipiente daquele, alguém carrega o ovo, vai o ovo para o supermercado, você vai no supermercado, você pega o ovo, leva o ovo para casa, tem que ter um fogão, tem que ter gás, tem que ter sal, tem que ter frigideira, tem que ter manteiga, aí você coloca o ovo, vai botar num prato, tem que ter o prato, tem que ter um garfo, tem que ter uma faca, tem que ter água para lavar o prato, senão o prato está sujo do dia anterior. Multiplica isso por 7 bilhões. Então, nós temos uma visão do ser humano equivocada pelo seguinte: as outras espécies não fazem isso que nós fazemos. As outras espécies não crescem, não muda o patamar de complexidade demográfica. As outras espécies têm um teto demográfico. Os leões não podem passar de 20, 30 membros. Passou de 20 ou 30, vai começar a ter uma crise de leão. O líder alfa do leão, o gestor, vai começar a ficar estressado. Ou ele vai dividir o bando, ou ele vai matar os leãozinhos menores, ou vai deixar morrer a mãe dele. Porque ele não tem capacidade de reinventar a administração dos leões. Ele não tem capacidade de refazer o modelo de troca dos leões, a comunicação. Ele não tem maneira de refazer a liderança dos leões. Aquilo tudo é fechado, é um pacote fechado. Os leões são escravos da genética. O ser humano não é escravo da genética. É a única espécie do planeta, no dia que tiver um marciano chegando com um disco voador, aí vem outra tecnoespécie. Mas não existe outra tecnoespécie no planeta. Só a nossa. E a nossa tecnoespécie é a única que cresce. É a única que muda o patamar de complexidade demográfica. Faz sentido isso ou não? Por ser a única que faz isso, nós somos escravos da inovação. E chega um determinado momento que, se a gente dá um pico de 1 para 7, obrigatoriamente, necessariamente, nós teremos que mudar o modelo da administração da espécie dos sapiens. Se não mudar o modelo, nós entraremos em crise e nós teremos 7 mil ônibus com 40 fiscais que nós não conseguiremos administrar. Porque o nosso modelo de leão não está preparado para administrar formiga. E uma revolução cognitiva descentralizadora, na minha conta só tem 3, a chegada da oralidade, a chegada da escrita impressa e a chegada da internet. Em toda a história, você pega lá um videozinho de 1 minuto, a história do ser humano
você vai ver que vai passar pela oralidade, vai passar pela escrita, inapelavelmente. São coisas marcantes para a espécie. São coisas que mudaram a espécie. Mudaram os sábios. Então nós somos contemporâneos de uma mudança, de uma revolução cognitiva descentralizadora. Ela é mais radical do que a revolução cognitiva da mídia centralizada, que foi o rádio e a televisão. O rádio e a televisão, como é que ele respondeu ao aumento demográfico? Concentrou. Baixou a diversidade. Aumentou o poder das organizações sobre a sociedade. Então nós estamos vivendo uma crise, que é a crise dessa revolução centralizadora que tivemos no século passado, que teve várias situações de aumento radical de centralização. Em todos os sistemas que apareceram, todos foram fortemente centralizadores. E nós estamos vivendo o início de um boom de descentralização. Isso que está acontecendo na política no Brasil é um dos efeitos das pessoas estarem cada vez mais conectadas, conversando e se empoderando. As manifestações de 2013, as manifestações recentes, muita gente na rua, muita gente acompanhando tudo isso. Nós, no laboratório, já falávamos isso há bastante tempo, já vimos falando que essa possibilidade era uma possibilidade bastante viável. Então, o que acontece? Essa revolução cognitiva, tem duas coisas que uma revolução cognitiva traz para a sociedade. A primeira, e aconteceu isso com a chegada da prensa, e houve a passagem do rei para o presidente, para os primeiros-ministros. Na prensa, em 1450, nós tivemos a chegada de novos canais de comunicação. Novos canais de troca. Então, toda a estrutura dos reis, da igreja, de toda a estrutura que estava dos senhores feudais, do feudalismo, toda essa estrutura começou a ficar obsoleta porque os novos canais permitiram que as pessoas começassem a ter mais informação. Mais informação, mais informação, mais informação, e as pessoas começaram a questionar. Por que o rei é escolhido por Deus? Será que é isso mesmo? Será que o rei tem sangue azul? Como é que é essa parada? E tal, vamos discutir, começa a ter ideia nova, não sei o quê. Esse ciclo demorou 350 anos, até em 1800 tirarem a cabeça do rei, com a Revolução Francesa, criou a ideia da República, e nós saímos desse período, que começa em 1450, com a chegada da prensa. Não haveria República se a gente não tivesse tido a mudança que nós tivemos a partir da prensa. A chegada da prensa foi uma mudança de canal. Nós hoje estamos vivendo, e a gente está percebendo isso, é a chegada de novos canais. A gente já está vendo isso. É WhatsApp, é Facebook. O WhatsApp, na época lá da prensa, era carta. As pessoas começaram a se inscrever. Era o WhatsApp por carta. Então as pessoas começaram um adensamento populacional, as pessoas começaram a aumentar a autonomia de pensamento, as pessoas ganharam uma autoestima e puderam fazer um novo modelo um novo sistema mais descentralizado, que pudesse lidar com a complexidade de forma mais descentralizada. A passagem do feudalismo para a república e da monarquia para a república foi um empoderamento da sociedade. Foi um aumento de autonomia de pensamento. As pessoas passaram a escolher o rei, que passava de algum tempo, e passaram a escolher os nobres, que são os deputados atuais, que viraram nobres de novo. Bom, por isso que é importante a comparação histórica. 1450. Então nós também estamos com novos canais. Só que nós temos uma mudança agora, que é a mudança mais profunda, que é a que a gente está entrando agora, que tem a ver com o Uber. A chegada do Uber introduz, além de novos canais que nós estamos, todo mundo está vendo, que está existindo, todo mundo está conversando, o Uber introduz novos códigos de troca.
Não é só de canal. Ele introduz novos códigos de troca, e esses códigos de troca é o que está permitindo pessoas fazerem e resolverem problemas entre pessoas desconhecidas que não era possível antes. Essa é a grande revolução que a gente está vivendo. Porque a gente passou até esse momento, eu já tenho condição de comprar uma bateria de celular de um cara do Piauí, mas não vou comprar nunca uma bateria de celular com um cara do Piauí. Por quê? Porque eu não confio nesse cara. Então, todas as estruturas das organizações sentiram muito a chegada dos novos canais. Mas a estrutura de negócio, a forma de resolver problema, não tinha consistência, porque não haviam códigos que permitissem trocas entre desconhecidos. Todo esse que o pessoal fala de uberização é a massificação de novos códigos que permite um novo modelo de administração da espécie. Como? Porque eu começo a permitir uma coisa que eu estou chamando de qualificação coletiva. Eu permito que um conjunto enorme de pessoas, de uma forma muito simples, classifique qualquer produto, qualquer ideia, qualquer serviço. Basta clicar, basta ir lá, basta estar parado com o GPS ligado, basta comentar alguma coisa e aquilo passa a ser possível a tomada de decisões. Nesse modelo, no momento que eu tenho um novo canal e um novo código, que me permite estruturar uma plataforma como a do Uber, em que eu tenho 5 milhões de motoristas e nenhum gerente, presta atenção. Eu não estou falando que os gerentes estão acabando, eu estou mostrando que já acabaram em alguns lugares. O Uber não tem gerente. Aí o cara vai dizer, mas lá no departamento do Uber tem uma estrutura administrativa e tem 3 gerentes. Aí você vai dizer, tudo bem, mas 3 gerentes para 5 milhões de motoristas não é gestão. É outra coisa. Então o que aconteceu? Nós começamos a pegar o gerente, que era responsável para garantir a qualidade de cada um dos motoristas e passageiros, e eu transferi essa responsabilidade, por causa dos novos códigos, para dentro dos carros, numa sofisticada plataforma tecnológica. Isso é curadoria. No momento que eu tenho na sociedade uma nova administração que tem um custo-benefício melhor, eu começo a ter esse modelo se espalhando lentamente pela sociedade, porque o ser humano tende a ir para o melhor custo-benefício. Então, quando eu falo que a curadoria, na minha opinião, ela é inevitável, até nas áreas que a gente hoje não imaginaria nunca uma coisa desse tipo, é a macro tendência mais forte que o ser humano tem. As pessoas falam Big Data, internet das coisas, e BBB, e BBB, para mim isso é mimimi. Eu estou olhando para a coisa mais importante de uma espécie. O tamanho da população e como essa espécie está tentando resolver essa crise populacional. Então, a saída para essa crise que nós estamos vivendo, e nós estamos vivendo uma crise, que é essa que está colocada nesse desafio, 40 fiscais para 7 mil ônibus, essa crise só é possível a cidade resolver usando a curadoria. Mudando legislação, mudando o modelo que a prefeitura está estruturado, mudando o modelo das concessões, mudando a relação de trabalho entre motorista e empresas de transporte. O Uber não tem patrão empregado. É outra coisa que é a tendência. É microfornecedor direto com o consumidor. Nós precisamos de agilidade. A relação patrão-empregado, seja na área privada, seja na área pública, por tendência, tende a ficar obsoleta e vai ser questionada cada vez mais.
Aí você vai dizer, pô, aí isso é para a semana que vem? Isso aqui é para o ano que vem? Eu estou mostrando para vocês uma macro tendência. Se vocês são líderes cariocas, vocês têm que ter uma visão da macro tendência. Vocês podem não concordar com nada do que eu estou falando, mas pelo menos vocês estão tendo acesso a uma visão. Há uma explicação de algo que está mexendo profundamente com o Rio de Janeiro, que é o caso da chegada do Uber. O que significa isso? E como é que a prefeitura pode utilizar isso para resolver isso que vocês estavam falando? Uma cidade mais participativa, mais democrática, bababá. Não é possível fazer isso, na minha opinião, usando a gestão. Então, só para terminar, para vocês perguntarem, como é que a gente está imitando as formigas? Que códigos são esses das formigas? Como é que as formigas trabalham? E por que as formigas matam o líder alfa? Então, se a gente pensa a nossa espécie como uma espécie assim de cometa, a nossa espécie é como se fosse uma espécie cometa. Ela começa imitando os lobos, as pequenas matilhas nas aldeias. Conforme ela vai crescendo o tamanho, ela começa a imitar as espécies que têm mais número de membros e ela vai aumentando o líder alfa e vai criando organizações mais sofisticadas, zebras, alguma coisa desse tipo, né? Nós vamos aumentando ainda mais, daqui a pouco a gente começa a ser sei lá, uma megalópolis de zebras, as coisas já estão chegando ao limite. Então nós começamos a partir para os insetos. Nós somos assim. É assim que nós somos. Isso é natural. Não pensar assim é antinatural. Então, no momento que a gente começa a imitar os insetos, por quê? Porque os insetos montaram um modelo de administração que eles abriram mão do líder alfa. Por que eles abriram mão do líder alfa? Porque é muito inseto. Quando você tem muita complexidade, não tem condição do líder alfa agir, porque ele não consegue processar a quantidade de movimentos que vão acontecendo. Então, como é que as formigas resolveram o problema delas? E nós, como nós somos um cometa, nós vamos entrando, nós vamos saindo, abandonando algumas administrações da espécie comparativamente com os outros animais e vamos imitando as outras. As formigas, elas não conversam entre elas. A formiga não manda caixinha de sugestão, não manda e-mail. Não tem e-mail nas formigas. Formiga não manda e-mail. Formiga não telefona para call center. Formiga é o seguinte, suponhamos que nós estamos aqui. Aqui tem um caminho. Vou fazer o marketing do meu livro, e tem o livro do Nepomuceno, um livro espetacular, e a formiga não sabe onde é que está o livro. Tá certo? Então, está aqui a galera, a formiga vindo aqui no caminho das formigas. Está todo mundo vindo aqui, nessa reta aqui. Aí vem uma formiguinha que sai aqui da trajetória de todo mundo, pesquisar o que tem nesse caminho aqui. Quando ela acha o livro do Nepomuceno, que seria, sei lá, uma folhinha, um bicho morto, qualquer coisa que tem condição de ser levado para o formigueiro, essa formiga, ela não manda um WhatsApp para ninguém. Ela não liga para o sargento, para o general, ela não liga para o chefe dela, não tem um supervisor, não tem um gestor. Ela vem com a bundinha dela, deixando química no chão. Ela vem curtindo o caminho. Olha como é que a gente está imitando. Ela vem curtindo o caminho. E no momento que essas formigas estão vindo aqui, elas percebem o rastro que a outra deixou. Aí o que elas fazem? Elas vêm para cá. Vem para cá, pega o bicho, come, pega o pedaço todo, vai levando e tudo. No momento que acabou o bicho, a última formiguinha com a bundinha dela vai dizendo, acabou, descurtiu, zerou, não tem mais bicho. Não é conversa. Não é conversa, é rastro. Por que as formigas fazem isso? Porque é muita formiga. Se não for a comunicação pelo rastro, o que vai acontecer? As formigas vão entrar em crise. Aí, galera, para de rastro, agora vai ter aqui um líder alfa, né? Então, quando a gente pega o Waze, por exemplo, o que é o Waze? Que não é formiga. O cara está engarrafado com o GPS e só o fato de ele estar engarrafado transmitindo mensagem
Ele está passando rastro. Ele não está falando para ninguém. Então, no momento que a gente fala que a solução do ônibus é rastro, cada passageiro é o fiscal. Cada passageiro, entre aspas, é uma formiga. E ela vai informar as outras formigas que alguma coisa naquele ônibus não está legal. Ou tem barata, ou o banco está quebrado, ou o motorista não parou no ponto. E a plataforma, e aí não é formiga, a plataforma humana que usa incorpora os rastros no seu legado humano, vai ter uma atitude que é compatível com a complexidade de uma cidade de 6,4 milhões de habitantes. Não há outra saída. Não há saída para a fiscalização das escolas, não há saída para a fiscalização dos pontos dos postos de saúde, não há saída para a fiscalização do meio ambiente, não há saída para a fiscalização de buraco de rua que não seja transformar a cidade num grande formigueiro que vai se movimentando e vai se organizando conforme o usuário e o cidadão determinam. Como é que isso é feito? Cria-se laboratórios, cria-se projetos pilotos de experimentação, que ninguém é maluco de botar isso massificado, avalia-se os projetos de experimentação e os protótipos, e a partir daí você vai aculturando as pessoas, vendo os problemas, melhorando os algoritmos, vendo como é que as coisas têm que ser adaptadas, e aos poucos, no médio e longo prazo, você vai adotando a curadoria em paralelo com a gestão. Você não para o processo de gestão, mas você vai adotando lentamente a curadoria, como foi feito, inclusive, com as urnas eletrônicas. As urnas eletrônicas é um modelo típico disso. Estão experimentando a votação com dedo em alguns lugares, e em outros lugares continua tudo igual. Então vai se botando aos poucos, para evitar o caos. Até para ter a aculturação. Então, quando a gente fala de liderança, a minha visão sobre liderança, a liderança, ela tem... O meu livro é dedicado para lideranças estratégicas. A pessoa que o tempo todo estou dialogando é lideranças estratégicas. Lideranças estratégicas têm que ter um cenário mais consistente. E o que está hoje, na minha opinião, modificando profundamente a sociedade, é a chegada dessas novas mídias. E se a gente não entender o que está acontecendo, não entender o que aconteceu no passado, e não entender o que vai acontecer no futuro, a gente vai ficar enxugando gelo. Porque a gente vai ficar, que nem eu estava em 2006, tentando resolver um problema de um ambiente, de uma gestão, que ficou obsoleta em função das mudanças que já aconteceram. Depois a gente pode falar do tecnocérebro das pessoas, pode falar das mudanças internas no cérebro dos jovens, que já também estão acontecendo, do empoderamento do cidadão, do aumento da autonomia de pensamento, papapá. Mas eu queria ouvir as perguntas de vocês. Obrigado. Fala. Eu fiz uma analogia de fotografia com alguns serviços que como Ministério Espaço já faz essa escuta do cidadão que muitas vezes faz a fiscalização e acaba gerando o serviço que a Prefeitura não daria conta. E também com o trabalho do Lab Rio, que é um laboratório de experiência participativa. A internet, que aí é um trabalho mais complexo de planejamento, que ano passado promoveu o Agro da Mobilidade, com um resultado bem interessante. E aí eu fiquei pensando assim, concordo, acho bem interessante essa visão mesmo de futuro, acho que realmente cada vez mais não vai ter que ser necessário. Mas tem trabalhos, serviços mais complexos que nós não prestamos diretamente ao cidadão, mas a cidade como um todo, eu trabalho na área de planejamento urbano, na Secretaria de Urbanismo. É o caso, por exemplo, que a gente tem um saber técnico, um conhecimento técnico, ético para a população e a ferramenta de
do LabRio pode funcionar muito bem para dar esse empoderamento ao cidadão também. Mas eu fiquei preocupada, assim, como é que vai ficar no futuro o limite da responsabilidade sobre a efetividade das ações quando você vai ter cada vez mais o empoderamento do cidadão e a responsabilidade do poder público em relação a isso? Eu acho que a primeira coisa que eu tenho, eu brinco sempre que eu trabalho com certezas provisórias. Então, a minha certeza provisória hoje é a seguinte: a curadoria, ela vai se encaixar perfeitamente, com muita força, nos problemas complexos, de massa. Tem um problema complexo de massa, bota a curadoria, que ela se encaixa perfeitamente, né? Então você vai começar a ter que ter uma cultura, porque qual é a dificuldade do atual gestor? Digamos, se você coloca um sistema, 1746 é um bom exemplo. 1746, o que acontece? 1746 é o que eu chamo assim, um pouco gestoria, não é curadoria, ainda é gestão. O que seria uma curadoria de 1746? Você tem um algoritmo central que no momento que a pessoa faz o pedido, a própria plataforma, é mais ou menos como o Uber faz, por exemplo, em São Paulo agora, você pega já tem o Uber Pool, você pega um táxi e diz, olha, eu topo dividir a corrida. E ele fica procurando um passageiro perto. Então, você não ligaria para um call center e dizer, olha, eu estou com um problema e tal. A própria unidade que faz a manutenção é gerenciada pelo próprio. No momento que o cara reclama, aquela unidade já vai. O aplicativo do 1746 não recebe a ligação pessoa, já vai fazendo o roteiro para ela poder ir resolvendo os problemas. Ela já está circulando. E aparece na telinha dele as coisas. Aí você vai dizer, e no caso de um trote? Aí você vai aperfeiçoando o sistema para que aquela pessoa do trote, né? Se é uma pessoa que está começando agora, ela, que nem no Waze, né? Ela ganha um nenenzinho. E aí ela vai crescendo a partir do momento que toda vez que ela disser um problema, aquilo funciona. Aí você começa a ter uma situação complexa, que você começa a ter nenhuma interferência, ou muito pouca interferência, das pessoas em torno das decisões. Você poderia, por exemplo, aumentar a capacitação das pessoas que têm o carro e a pessoa poder fazer que nem no McDonald's. No McDonald's você tem aquele cara, o cara faz hambúrguer, faz cheeseburger, faz batata frita, faz Coca-Cola. Então a ideia de ter um cara que corta a árvore, o outro que conserta sinal, o outro não sei do que, papá, aí você divide pelas secretarias todas, aí você tem que pegar, é o modelo assim, você liga para lá, aí vai para a secretaria. Aí para sinal funciona rápido, para poda de árvore não funciona. E aí começa. Então você tem que criar um modelo para você tornar a coisa mais flexível. Então isso é uma questão. Você está perguntando sobre a outra questão, do teu caso, especificamente. Teve um pessoal lá fazendo curso com a gente de vocês lá. Eu não lembro. Aí eu acho que você vai ter que envolver os outros técnicos especialistas na própria área, arranjar uma forma de poder ter uma participação maior de pessoas que não são da própria estrutura. Mas teria que pensar um pouco mais sobre isso. Eu quando entrei na prefeitura, eu veio uma ideia que a gente produziu de imóvel urbano, muita prática, que era enorme de normas a serem seguidas. Quando eu falo do conhecimento técnico da responsabilidade, eu não trabalho com fiscalização de obras, mas assim, ela que trabalha, por exemplo, sabe que tem um cabedal enorme de normas que tem que ser seguidas, é um conhecimento, um acúmulo de conhecimento muito grande, que é muito difícil da gente
realmente ter essa ampliação muito grande. Eu acho importante, mas é um negócio que tem que ser muito bem pensado. Você vê, por exemplo, essa questão da autovistoria, a prefeitura jogou a toalha. A questão da vigilância sanitária dos restaurantes jogou toalha também. O cara diz que está cumprindo tudo porque não tem gente suficiente para liberar todo mundo. Então, no fundo, já está havendo a descentralização. O que precisa começar a acontecer é ver como essa descentralização ganha alguma coisa na curadoria. Para mim, assim, é claro para mim o que é curadoria e o que é gestão. Curadoria, quando o cara clica, uma decisão é tomada pela plataforma. Na gestoria, o cara clica, como é o caso do 99, o cara te manda um e-mail. Então é gestoria. E na gestão, o cara não clica em lugar nenhum. Ele liga para alguém e aquela pessoa, que é o gestor, toma a decisão. Fala, Edson. Depois eu vou. Essa questão da fiscalização, isso é muito boa no laboratório, tem respaldo na legislação para fazer o controle social. Então, a gente no início tinha essa visão de fiscalizar. E aí você teria um conflito ali de responsabilidade. Só que toda a legislação hoje respalda a um usuário, né, de um modal a fazer o controle social. Quando ele denuncia um motorista ou ele denuncia uma linha, ele está se empoderando e fazendo esse papel. Então, assim, é ajustes nessa gestão. Né? Quer dizer, não é substituir o governo, mas sim reocupar um espaço que é do próprio consumidor, do próprio contribuinte. Um outro exemplo interessante que você colocou, você fica preocupada dessa relação, no laboratório fez aniversário, fez um evento agora, e veio o rapaz do Librit. Não sei se vocês já viram falar da plataforma Librit, que é para malha viária a pé, né, para calçadas. Calçadas hoje estão abandonadas pela prefeitura. É um fato. As pessoas reclamam, mas onde está a gestão? Onde está a denúncia? E ele está ocupando esse espaço. E aí pegou esse nicho e vai na braçada, porque hoje não se cobra do dono da calçada o conserto, não se assume, eventualmente, no evento olímpico, você tem uma calçada acessível, mas a cidade toda está toda quebrada. E o pessoal de transporte identifica. A malha viária a pé é uma coisa que esses deslocamentos da cidade são abertos. Se o Estado não faz, alguém vai fazer o terceiro setor, vai ocupar. Obrigado. Então é natural que isso seja móvel, entendeu? E a gente está perdendo espaço na administração. Então, esses dois exemplos aí, eu acho que respondem um pouco essa paralisia da administração. Paulo. Queria ouvir um pouquinho da evolução, né? Você começou, quando a gente bateu bola no começo, você ainda estava brincando com as abelhas, né? Depois você passou para as formigas, né? Você evoluiu para as formigas. Eu preferi as abelhas, eu gosto mais de abelha do que formiga, mas isso para lá. A questão é que no teu modelo anterior você tinha a figura do apicultor, né? Que era o cara que efetivamente trabalhava de uma forma de conduzir, de alguma forma, né, o comportamento, orientar o comportamento das abelhas, criar infraestrutura para que as abelhas pudessem fazer o trabalho delas. Dentro desse modelo, quando você parte para a formiga, sumiu o apicultor, você se liberou geral, se autocontrolar? Não. Foi boa, ótima pergunta. O que acontece? O curador, a gente fez lá no laboratório, a gente fez um triângulo, né? Então você tem o robô, que é o GPS mandando informação, o velocímetro mandando informação, o número de pessoas que entram no posto de saúde na roleta mandando informação, o número de crianças que passaram cartão na escola mandando informação, tudo isso vem para o sistema. Então é o robô. São informações que vêm automaticamente do robô, basta rodar a roleta que já vem. Então o cara não faz nada, não é voluntário, é involuntário. Ou GPS, para você saber quanto tempo o ônibus levou do início da linha para fora, e a média que ele leva, etc. Tudo isso o robô traz a informação.
Depois você tem a participação, a colaboração. São os colaboradores. São aquelas pessoas que dão estrelinha, que clicam, etc. E você tem em cima o curador, que é o que a gente chamava de apicultor. O curador, o que ele faz? A diferença é que o atual gestor, ele cuida do motorista de ônibus. O Uber não cuida do motorista. O Uber cuida da relação do motorista com o passageiro. O motorista, ele é livre para atender do jeito que ele quiser. Só que ele está sujeito a levar uma nota. E se ele tirar uma nota baixa, ele sai da plataforma. Então, o que o curador tem que fazer? Ele tem que garantir que essa relação não tenha fraude, não tenha ruído, que realmente o cara saia da plataforma. Então ele garante que a relação seja uma relação meritocrática. Esse é o papel do curador, além, obviamente, de mexer com o algoritmo, de fechar, vamos supor, de reclamações do aplicativo que possam haver, etc. Mas, de qualquer maneira, ele cuida da plataforma. Então, por exemplo, se acontecer um problema com o motorista, ele não vai se preocupar com aquele motorista. Ele vai ver qual é o furo do algoritmo que deixou aquele motorista ter problema. Ele não atua para melhorar o motorista, ele atua para melhorar a plataforma, para que a plataforma consiga, na maior velocidade possível, com a melhor qualidade possível, identificar os problemas, os ruídos. Beleza. Alguém mais? Fala. Tem uma questão que eu acho que é muito interessante, que é enquanto a gente está no meio dessa transformação, né? Então a gente enxergar o fenômeno acontecendo ao mesmo dentro dele, dentro do olho do furacão. Mas o que parece é que parece que as gerações mais novas, né, as novas crianças ou jovens, eles já nasceram com essa codificação. Então parece que vai ser um processo bastante natural. Não tem essa percepção de como era o mundo antes, então parece bastante natural a curadoria para eles. A curadoria já é o modelo em que eles foram criados. E muito provavelmente eles serão os profissionais em 5 e 10 anos. Então, como é que você avalia essa transformação? Você acha que eu acho que vai ser uma transformação, uma questão maior aí, é de um choque cultural entre os formados em gestão e essa nova geração chegando nas empresas. Como é que você avalia essa transição? Porque eu acho que esse movimento é muito natural. Já está acontecendo, ele será intensificado cada vez mais. Obrigado. Essa pergunta é boa. Tem uma parte das macro tendências que é a seguinte. O cérebro, isso vem da Escola Canadense de Comunicação, naquela frase do McLuhan, que o meio é a mensagem, e eu acho que faz sentido isso. O que ele diz? Ele diz que quando o cérebro entra em contato com uma nova tecnologia, o cérebro, a plástica cerebral, o cérebro tem duas, vamos supor, camadas. Uma estrutural, que são os órgãos, e a outra conjuntural, que é a plástica cerebral. Então ele diz o seguinte, quando você entra em contato com uma outra tecnologia, ele se adapta àquela nova tecnologia. Não digo novo código, é como se ele fosse assim. Ele vai começar a dirigir carro, o cérebro precisa entender o carro. Então o cérebro engole o carro e torna o carro uma parte do corpo. E aí você passa, né? As pessoas que têm dificuldade de dirigir é que o cérebro não conseguiu incorporar. Então, tudo bem. Quando a gente está falando de tecnologia cognitiva, isso é mais profundo. Porque as tecnologias cognitivas, tipo um celular, você usa tanto que o cérebro ele se molda mais àquele processo. Tá? Isso é uma coisa. Então, isso é uma coisa. A tecnologia cognitiva, ela estabelece uma topologia. A topologia da televisão é vertical. A topologia do rádio é vertical. A topologia do jornal é vertical. A topologia do livro é vertical. A topologia que a gente está começando a usar é mais horizontal.
Então, o cérebro, isso é a minha fantasia em relação a isso, não é um estudo neurocientífico, é a minha intuição em relação a isso. O cérebro fala o seguinte: aonde está a verdade? Está no professor. Então, é aqui que está a verdade. No momento que ele começa a dizer que a verdade está aqui, ele começa a dizer, estou desconfiado desse cara aqui. Então, naturalmente, o cérebro, objetivamente e subjetivamente, ele vai começando a entrar num processo de mutação. Então, essa geração. Tem uma coisa mais sofisticada ainda, que aparentemente também está acontecendo, que as pessoas vão ter que explicar como isso acontece, que as gerações as menores, os bebês, mesmo sem ter tido contato com esses equipamentos, já vêm mais preparados para esses equipamentos do que os outros, mesmo que o pai não use tanto. Não é uma questão que você vai dizer que é tecnocultural. Alguma passagem, e aí eu não saberia explicar isso, que essa nova geração já vem mais caminhando para isso. Então, há uma mudança tecnocerebral. O cérebro está em mutação. Isso é uma característica de uma revolução cognitiva e é uma característica que a Escola Canadense de Comunicação está falando isso há 60 anos. Agora, existe uma outra coisa. Existe uma outra coisa do indivíduo, que é a formação tecnocultural. E isso é responsabilidade da escola. E a escola está ainda formando gente para a escola do século passado. Então, eu trabalhei com o pessoal da Secretaria Municipal de Educação, fiz lá um trabalho com eles. O que acontece? Há um conflito permanente dentro da sala de aula. Porque o professor quer, porque o conceito da sala de aula hoje é amiguinho não conversa com amiguinho. E quando ele sai da sala, ele só consegue aprender com outro amiguinho. Então, para ele não faz nenhum sentido ele não conversar com outro amiguinho. Então, o que precisa agora é uma escola que comece a preparar tecnoculturalmente as pessoas para viver nesse novo mundo. E isso não está acontecendo. Porque quando a gente fala que tem que fazer mudança na escola, as pessoas querem manter a mesma estrutura, a mesma topologia. O professor levando informação, o professor dizendo o que tem que acontecer. Então, isso é uma coisa que breca a mudança. Eu fico imaginando assim, o conflito dessas duas gerações, porque, perfeito, não faz sentido para alguém que está acostumado com um modelo compartilhado, ou maioria total de tomar de decisão, ou de aprendizagem, não faz sentido na lógica dele essa lógica verticalizada da autoridade, né, do vertical. E o cara da lógica vertical que foi formado assim, o mundo é assim desde que, né, a lente que ele enxerga o mundo é assim, também não vê sentido em não respeitar esse modelo vertical. Então, quer dizer, esse conflito vai durar por algumas décadas ainda, até que isso seja internalizado. Então, acho que qual a maneira, para mim o problema maior é cultural. Se é com aplicativo, se é com plataforma, o problema é um problema cultural de gestão, de entendimento sobre quais são os problemas e como fazer melhor. Então, assim, como suavizar esse processo? Como tem embate frequente na Secretaria sobre isso? Como suavizar esse processo? Como tornar isso produtivo para os dois lados? Pois é, então aí foi a minha sugestão lá na Secretaria para todas essas coisas o seguinte: eu parto do princípio que nós estamos vivendo duas administrações da espécie em paralelo, então tem que criar laboratórios de inovação de curadoria, experimentar o novo modelo, começar a culturar os professores nesse novo modelo, como é que isso funciona, porque a gente está entrando, é como se a espécie da gente estivesse entrando em outro oceano. A gente não tem experiência em relação a isso, entendeu? Então não vai mudar a escola atual, a escola continua lá, tem que pegar projetos separados e esses projetos separados experimentar. O que seria um professor curador? Como é que você produz conhecimento nas crianças? O cara já faz isso lá na ponta. O cara já é uma formiguinha, ele já faz isso lá. Mas aí se ele... Aí, por exemplo... De cima fazer isso, acontece lá. Não, tudo bem, mas ele faz, mas aí tem que ver o seguinte. Ele faz, aí continua tendo prova. Ele faz, mas continua tendo um currículo.
Entendeu? Ele continua tendo um currículo, ele... Não, a gente não consegue mudar totalmente. Não, eu não estou falando para mudar. A compra já acontece. Não, acontece um professor... Fiscal, eventualmente. Está falando de criar um mundinho paralelo, estrutura. Isso. Talvez eles não precisem. É isso que eu estou dizendo. Talvez não precise Você criar. nunca vai ver o resultado. Não, porque olha só, você tem que ter uma noção para onde que a curadoria está apontando. No caso da educação, por exemplo, você tem que criar, você tem que ver o seguinte, o que são ferramentas, que é português, matemática, etc. tal, que seria um centro para as pessoas trabalharem, e o que é assuntos, problemas. Vai se trabalhar com problema? Então tem toda uma discussão que tem que ser feita e tem que ter que pensar o seguinte, hoje a escola forma o aluno para o mundo que tem um cenário fechado. E você tem que formar uma criança para o mundo que o cenário não está mais fechado, ele está em aberto. Ele precisa conseguir conviver num mundo que a profissão dele vai acabar, que ele precisa inovar de uma maneira completamente diferente. Então como é que isso vai se dar? Então, essa guinada precisa ser percebida para o professor poder se engajar no novo processo e se fazer a avaliação. Ah, um professor está fazendo isso? Legal. Um fiscal está fazendo isso? Legal. Mas isso tem que ser uma macro estratégia das lideranças que estão aqui, da prefeitura, para dizer, primeiro, número 1, estamos entrando na curadoria, isto é a grande macro tendência que nós temos que seguir, sim ou não? Pode dizer que não é, não tem problema. Mas como é que a gente lida com esse novo mundo digital e como é que isso se incorpora? Isso tem que ter uma resposta. E no segundo momento, se é isso, essa coisa do laboratório faz sentido, beleza. Como é que a gente cria esses laboratórios? Como é que a gente monitora? Como é que a gente acompanha? Como é que a gente avalia que ficou ruim? O que ficou ruim? O meu ponto é mais na gestão interna. Então, não falar da educação é melhor, mesmo que você queira educação, e não falar. Porque é batido, é fácil falar, ó, tem que formar uma escola para isso, uma escola que está pensando dessa forma. Não estou falando da formação, estou pensando ainda no debate entre gestão, administração pública, gestão aqui nossa, do nível central, e curadoria. Então, como suavizar esse embate? A resposta está no que você está querendo evitar. A resposta é educação. Não é. Você só vai conseguir promover uma mudança harmônica ou não com a massificação de alguns conceitos. Tem que ter mais gente falando sobre isso, tem que ter mais gente praticando isso. Isso vai acontecer naturalmente. Não, se você deixa naturalmente, vai haver um conflito em algum momento. Ou você assume uma pseudo-rédea, porque não tem rédea nesse contexto, tá? Tem que ter mais gente no barco. Não adianta deixar o cara lá na ponta fazendo. Escola da Ponte, a Escola da Ponte, exemplo lá de Portugal, isso foi escrito na década de 20. Os caras foram fazer isso, agora virou sucesso, fantástico, não sei o que, etc. Há 2 anos atrás. E daí? Bota a criança lá para estudar, legal, terminou o ciclo, e agora? Para onde ela vai? Vai fazer prova, vão jogar lá 2 anos atrás, etc. Está ferrada, ou seja, o pioneiro paga o preço. Então você tem que quebrar um pouco esse conceito de pioneirismo, e a forma de você quebrar o pioneirismo é deixar de ser pioneirismo, é ser massa. Fala. Então tem que trazer uma gente de Fala. Uma dúvida sobre como funciona a curadoria, tem estudo sobre isso, com a questão da violência e do medo de fazer a curadoria, de participar da colaboração. Sempre que fala de violência, as pessoas têm medo de denunciar, medo de colaborar. Tem iniciativas isoladas, tipo aquela de colocar plaquinha onde tem crime, mas acaba que morre, dura pouco. O Disque Denúncia é uma tentativa de chegar às informações, mas as pessoas em comunidade, em favela, em regiões de milícia, fica complicado o processo de colaboração e curadoria por causa do medo. Eu queria saber se existe alguma ação nessa postura. Se a gente for analisar, a gente já está tentando ir na borda da gestão. O Disque Denúncia, a autovistoria, já é tentativa de descentralização. É os órgãos de segurança dizendo, olha, se não tiver participação do cidadão, eu não consigo saber o que está acontecendo. Então é um Waze meio primitivo, mas né? Cada uma das plataformas
de curadoria tem uma característica específica. Tem plataformas de curadoria que necessariamente tem que ter identificação e tem umas que necessariamente, talvez essa, não tem que ter identificação. Tem que ter algum tipo de garantia de que há algum tipo de um anonimato reconhecido, digamos assim. Você sabe que aquele XYZ é um cara que sempre dá informação relevante, mas você não sabe quem ele é, não tem como rastrear esse cara. Tá entendendo? Esse tipo de coisa. Como é o Disque Denúncia? É você botar o Disque Denúncia numa plataforma. O Disque Denúncia é anônimo, a denúncia é anônima e fica anônimo, né? É mais ou menos isso. A vantagem para uma coisa desse tipo, você poderia ter muito mais gente participando, você teria muito mais estatísticas e você teria... Eu acho que esse modelo do Uber tem que ser bem olhado, que é uma coisa bem legal. Quando você vai fazer esse pool, você vê o aplicativo procurando pessoas numa determinada rota, você vê que ainda está precisando afinar algumas coisas. Mas você pode, por exemplo, definir a rota de cada rádio patrulha a partir das denúncias que vão acontecendo a cada semana, a cada dia, naquele momento. Então, por exemplo, a rota do carro da polícia é definida pelo chefe da PM. Olha, você passa na padaria do seu João, depois vai não sei para onde, vai não sei para onde. A rota dele é definida sem nenhum critério. Agora, se você começa a implantar esse modelo de GPS em dizer o seguinte, olha, o que está acontecendo de mais perigoso aqui é tal hora em tal lugar, tal hora em tal lugar, e o aplicativo do carro que faz a rota. Aí você está fazendo curadoria. E quem está definindo a rota, o lance bacana é o seguinte, quem define a rota é sempre o usuário. Porque quando as pessoas falam assim, curadoria significa dar poder para o algoritmo, dar poder para o curador, isso não é curadoria. Curadoria é a forma que a gente está encontrando tecnológica de voltar a dar poder para o cidadão. Então o desafio do curador então é anonimato. No caso, o anonimato. Porque hoje não é. Quer dizer, cansam de matar a gente em favela porque descobrem quem filmou, quem ligou. Não funciona, exatamente. É nesse sentido que ela lembrou. Aí você poderia, nesses casos extremos, isso é um caso extremo, mas eu estou falando assim, em Copacabana, aonde você está tendo mais incidência, e aí então a polícia teria, a rota da polícia é dada automaticamente. E a mesma coisa de um 746. Um 746 não tem um gestor que diz, olha, você vai atender meu amigo primeiro, depois vai atender fulano, vai atender ciclano. Não. É o aplicativo que vai ligando e tal. Aí quando eu falo isso, as pessoas falam assim, quer dizer então que acabou o pistolão. Não, pode ter o pistolão 3.0. Pistolão 3.0 é o cara mexer no algoritmo. Não estou falando que não vai haver isso, mas vai sofisticar o pistolão. Eu tenho a impressão que em alguns processos de planejamento essa é uma concepção que acaba não sendo legal. Planejamento territorial e urbano, que você está lidando com índices urbanísticos, o crescimento da cidade, é uma outra, me parece, um outro universo, eu não consigo ligar. Teria que estudar, né? Ou você pode, digamos assim, trabalhar com, por exemplo, monitoramento de dados econômicos, dados de coisa, mas o arco de tempo é muito grande, quer dizer, as coisas são muito grandes, muito arco. Teria que pensar. Parece mais para serviços públicos do que para outro universo se você imaginar uma cidade meio viva e você acompanhando essa vida, a cidade mais viva do que a gente imagina hoje, então, na verdade, no fundo, a cidade meio que vai se autoplanejando e você faz um papel de curador para perceber que está indo em direção a uma determinada região, como é que se procede isso, como é que não se procede, como é que se faz isso, como é que não se faz. Tem muito mais informação disponível
E aí tem que pensar. Cada caso, isso que eu digo, cada... Índices, quer dizer, índices que vão balizar o tomador de decisão, de certa forma. Mas vai ter um tomador de decisão, o tomador de decisão não é propriamente pode até ser. Poderia ser. Pode ser dependendo da situação. Mas aí teria que pensar o caso específico. O que eu estou falando é o seguinte, de pronto, pensou em problemas complexos, rápidos, é curadoria. As outras teria que... muito prático. Isso. Prazo de solução, isso é que eu dizer. E aí os outros teria que pensar com um pouco mais devagar, cada caso, aí poderia se pensar... Mas é contribuição com Big Data de grande... Isso. Mas aí, digamos assim, grandes massas de dados e um acúmulo de tempo bastante grande, quer dizer, com uma linha de tempo para construir linhas tendenciais consistentes também. Fala. Eu ia dar um exemplo do Ingress, que é aquele jogo da Google, que é um jogo colaborativo, mas que vai além do jogo, porque ele usa o GPS. Então as pessoas mapeiam a cidade, aliás, o mundo todo, né? Está sendo mapeado pelas pessoas que usam esse jogo, né? E é uma faixa etária maior, justamente porque as pessoas têm mobilidade, não tem criança jogando, não é, né? A média um jogador de 30 a 60 anos, e as pessoas vão sugerindo pontos na cidade, portais, conquistando esses portais e alimentando uma imensa, né, massa de informação sobre muito pequenas informações sobre lugares, embaixo do viaduto, uma placa de uma inauguração. E é colaborativo porque existe uma mínima administração, mínima entre aspas, a administração disso, porque as pessoas jogam no mundo inteiro. Então você viaja, você joga onde está, combina, conhece as pessoas que estão naquele lugar, simplesmente por fazer parte daquele. Teve uma história legal no laboratório, logo na primeira turma, o Robert, foi o símbolo do laboratório, virou um pinguim. Porque o filho dele, ele participava de um jogo dos pinguins. Então, era o seguinte, o jogo era o seguinte, cada pessoa que participava do jogo fazia lá uma provinha e virava agente secreto. Então ele ficava fiscalizando quem eram os outros caras que estavam falando palavrão, criando quizumba no jogo, etc. E eles iam dizer, esse cara está fazendo isso. Então eles criaram um modelo de fiscalização para evitar que coisas acontecessem. Então, é curadoria. E a garotada nova já estava ali fazendo esse tipo de... Pensando mais geral, até puxando um pouco da pergunta do Carlos, a gente está falando mais de prefeitura, mas pensando mais como humanidade também. Como lidar com o risco da ignorância do ser humano também? Porque na curadoria a gente tem esse processo de avaliação de políticas, de serviços, mas muitas vezes a gente pode estar aplaudindo, achando ótimo um negócio que depois a longo prazo vai ser maléfico para a gente. A gente tem a questão das mudanças climáticas, por exemplo, segurança alimentar. Como lidar com essa ignorância do ser humano em geral, né? Eu não estou falando de educação, a ignorância do onde a gente está indo sem saber, às vezes a gente está se enterrando num buraco sem saber, entendeu? Aí já entraria num segundo, uma discussão mais complexa, que é a discussão, o que a gente está falando é avaliação serviço, qualidade de serviço e tal, uma primeira negócio. O que você está falando já é uma discussão do que seria a curadoria como participação política. Não, participação política. Como é que a pessoa... Então, uma das questões que eu acho que é importante é o seguinte. O que eu percebo, o século passado foi um século de baixa autonomia de pensamento. Quando as pessoas dizem que as pessoas hoje não conseguem dialogar, que não conseguem falar, que todo mundo fica xingando todo mundo, não sei o que, papá, isso não é culpa da internet. Isso é culpa da televisão, que nos incapacitou, e da escola atual, que nos incapacitou para dialogar. Você vê que a incapacidade de diálogo, a educação para o diálogo tem que ser uma educação. Você tem que se educar para o diálogo. A gente não, a gente foi educado para ficar na frente da televisão dizer sim, e na escola foi para dizer sim. E as pessoas foram largadas num mundo que pode falar à vontade e estão falando o que elas pensam. Então isso faz parte, na minha opinião, da primeira geração. O que uma revolução cognitiva traz, vendo o que aconteceu com a chegada da prensa, é um aumento de autonomia de pensamento, uma demanda pela capacidade de diálogo, e aos poucos a gente conseguir
ampliar isso. O que está faltando, e o buraco negro, na minha opinião, é a escola. A escola tem que educar para uma sociedade que tem que saber se informar por conta própria, uma sociedade que tem que saber discutir, saber argumentar, saber quando uma informação é falsa. A gente não está preparado para isso. Porque a gente foi educado para receber a informação de uma fonte única e pronto. Então a gente vai ter que passar um processo que na minha opinião, que aconteceu em 1450. Se você pegar o cidadão de 1450, ele era completamente despreparado para viver a República. Para ele viver a República, passaram-se várias gerações para que ele pudesse aumentar a autonomia de pensamento para poder escolher os nobres, para poder escolher os parlamentares, houve uma educação, houve todo um luminismo renascentista, para você poder chegar à República. Só que o que acontece hoje é um fenômeno diferente. A República, do feudalismo para a República, nós demoramos 350 anos. Só que hoje nós encurtamos o tempo. A revolução digital de hoje, a nossa própria geração já está vendo mudanças que deveriam ter acontecido em 100, 200 anos. Então a gente é como se a gente estivesse vivendo mudanças muito rápidas e a gente não está preparado para essas mudanças. Entendeu? E quando as pessoas fazem uma avaliação, isso que você falou, as pessoas não conseguem ter autonomia de pensamento, a gente precisa ganhar estofo, cada indivíduo precisa ganhar estofo para poder lidar com essa nova vida que a gente está vivendo. E a gente não tem esse estofo. Quando você compara o formigueiro, você vai ver que as decisões do formigueiro são muito pequenas, elas são muito cotidianas. Aí, assim, nesse aspecto, quando você fala assim, do buraco, né? Eu recebi muito de 746 de buraco. O que eu faço aqui? Eu falei, não, isso é muito interessante. Ele está incomodando ali, o cara está passando de cara, está entrando no buraco, isso realmente é uma coisa muito imediata. Mas quando você olha o formigueiro, que o cara tem só essas pequenas decisões, no macro ele não tem. Então, eu entendo assim, a gente vai caminhando para uma Matrix, né? Fazendo um paralelo com o filme. E me parece que as pessoas vão ficando mais, não sei se pensando mais, não sei se as pessoas vão ficar tão mais reflexivas. Entende o que eu estou dizendo? Assim, não sei se as pessoas vão ficar mais reflexivas com isso, se elas não vão ser mais operárias, entendeu? Com esse movimento. A informação é importante, isso é ótimo, isso é a parte boa, mas eu não sei se no bojo de tudo, desse crescimento, desse comportamento mais parecido com os insetos, como você falou, que a gente vai alcançar essa reflexão. Eu vejo as pessoas muito pouco reflexivas. Olha só. Primeira coisa, o problema de 7 bilhões de pessoas, nós hoje sermos 7 bilhões de pessoas, é um problema gravíssimo. Complicado. Então esse é um problema. Como é que você faz com que essas 7 bilhões de pessoas se entendam? Então, eu tento analisar olhando para trás. Aí você vai comparar da seguinte coisa. Você tinha o rei, você tinha os nobres, você tinha o senhor feudal. Você tinha os escravos. Você acabou com tudo isso e criou uma coisa em que eu estou chamando de maior autonomia de pensamento para construir a sociedade que a gente tem hoje no conceito geral da República. Aqui. Você criou isso aqui. Nós vamos ter algo nessa direção. Nós vamos aumentar a autonomia de pensamento, nós vamos aumentar a autonomia de cada pessoa, nós vamos aumentar a diversidade. Eu não vejo a chegada de Matrix, ao contrário. Eu acho que a gente está saindo de Matrix. Matrix foi a televisão. Matrix foi o desempoderamento das pessoas. Foi a redução da diversidade. A sociedade hoje está caminhando para um movimento, na minha opinião, do ponto de vista comparativo, como se fosse uma renascença. Nós vamos entrar num processo de renascença. Mas uma renascença de 7 bilhões de pessoas. Nós não vamos ter, como, por exemplo, ter pensadores sofisticados que apareceram depois ali da Idade Média,
os filósofos, etc. Papá. É um trabalho muito mais coletivo e muito mais compartilhado. Mas nós vamos viver uma renascença. Nós estamos saindo de Matrix. Nós não estamos indo para Matrix. Na minha visão, nós estamos saindo de Matrix. Por quê? Porque você tem hoje a possibilidade de, muito mais possibilidades de troca do que você tinha antes. Agora, a qualidade de vida de 7 milhões de pessoas bate num teto de ser 7 milhões de pessoas. Porque você vai no cinema, tem 800 pessoas para ir ao cinema. Tem fila para tudo. Entendeu? Talvez haja uma descentralização das cidades com a possibilidade de você poder descentralizar. De qualquer maneira, eu vejo... Tem um livro de um cara que chama Otimista Racional. O meu diagnóstico... Você vai, depois é muito otimista. Não. Eu sou otimista racional. Eu estou comparando isso com 1450. Aqui houve esse boom. Se você considerar que esse boom de 1450 não foi um boom otimista para a sociedade, se isso não foi otimismo, aí você vai dizer que isso aqui não é otimismo. Mas eu acho que a situação da sociedade, comparado com 1450, melhorou. Porque ficou mais compatível com o tamanho da população. Agora a gente vai tentar ser compatível com 7 bilhões. Hoje nós somos formiga. Eu fui fazer uma palestra em Petrópolis, a professora me perguntou, a gente está virando formiga? Eu falei, não. É o contrário. Hoje nós somos formigas. Mas com esse empoderamento, nós vamos aumentar a nossa taxa de humanidade. Na possibilidade que tem com 7 bilhões de pessoas. É que a gente não percebe o que significa ser 7 bilhões. É muito enrolado esse troço. É muita gente. A gente tem que abrir mão o tempo todo de muita coisa. As pessoas falam daquele mundo idílico dos esquimós, aquilo, sabe, acabou, aquilo não existe mais. Vai a São Paulo, você fica engarrafado no metrô, em pé. É isso que é 7 bilhões de pessoas. Você ficar no metrô engarrafado em pé. É isso que tem que ser solucionado. Pensando um pouco aqui na ótica da a gente tem situações muito complexas, onde alguém tem uma ideia, tem um projeto, tem alguma coisa para prototipar uma apresentação. E tem programas de diretriz. E aí, eu estava pensando aqui, tem um caso específico lá do planetário, quando eu estava lá no planetário, a última cúpula, o equipamento foi um concurso da FINEP, houve um incentivo por inovação, por coisas do tipo. Eu penso que ações voltadas para esse tipo de frente de curadoria, de empoderamento da população, ainda está muito associado ao uso da tecnologia, a ações de inovação. Você conhece, você já viu, já participou, teve algum tipo de experiência positiva assim, de algum órgão público, alguma secretaria conseguir financiamento para, caso tenha um projeto desse tipo? Oi? Crowdfunding, é isso? Não pode ser, mas assim, às vezes a gente vive um cenário, hoje eu acho complicado, né? Quando foi a questão do planetário, tinha uma situação diferente, um cenário político federal diferente, mas assim, imaginando que assim, sem situar nesse momento temporal, você já viu órgãos e linhas de financiamento para estimular projetos, protótipos desse tipo em outros órgãos públicos, em outros estados? Não tem uma linha não conheço linha de financiamento. O que eu estou falando é o seguinte, essa discussão que a gente está fazendo, é uma discussão assim, é muito de ponta em termos de inovação. É uma visão off-Broadway. A Broadway não está trabalhando com essa visão de dois mundos. A Broadway está trabalhando que é possível manter o atual mundo. E eu percebi, ao longo desse meu processo, que não é possível. Muita gente já está falando isso também. Então, primeiro, o que eu acho e foi isso que eu achei legal da Bárbara ter me convidado, você ter me convidado, que é o seguinte, se a gente está falando de líderes cariocas, essa questão tem que estar no centro da discussão. Porque se tem que falar da cidade, a pergunta é, o que a revolução digital influencia no futuro da cidade? Pode não ser essa teoria que eu estou falando, mas tem que ter uma resposta para isso. Essa é a linha de raciocínio de boa parte dos líderes cariocas, ou parte dos líderes cariocas pensam desse jeito. Agora, tem que confrontar com essa questão. Porque o que está mudando a sociedade é a atual revolução digital.
E como é que isso se adapta na cidade? Como é que a cidade usufrui disso? Porque aí o que acontece? A gente lá no laboratório há 3 anos está discutindo essa questão da participação. Aí aparece o Uber. A gente já discute esse negócio de Uber, de não sei o que, há 3 anos atrás. E agora criou um quizumba, não tem política nenhuma para administrar isso. Tá entendendo? Como se fosse uma coisa que ninguém esperava. A gente entrevistou o Taxi Beat lá e acompanhou há 3 anos atrás. Quem estava lá, a gente... Hã? Já acabou, a gente conversou com ele. No lançamento do livro eles distribuíram camiseta lá. Eles estavam lá com a camiseta lá, o Sandro, né? Conversamos com o pessoal da IBM sobre cidade inteligente. Quer dizer, esses laboratórios, hoje eu chamo no livro novo, a evolução, eu chamo esses laboratórios de monitoramento e iniciativas de curadoria. Você pode não precisar fazer curadoria no primeiro momento, mas tem que monitorar, tem que conhecer, tem que aculturar, tem que entender. Minha provocação é o seguinte: estamos diante de um mundo melhor, é um admirável mundo novo, porque na verdade a evolução tecnológica, da comunicação, então, a gente está diante, assim, houve uma esperança futura no grande sentido, porque ao mesmo tempo que a gente tem toda essa evolução cognitiva, a gente tem atitudes de barbárie, de violência que remonta a idade da fé. Então, assim, a gente fala com esperança dessa juventude, mas ao mesmo tempo elas são capazes de atitudes de intolerância, de violência, que é inconcebível a gente achar numa revolução do grande cognitivo a pessoa ainda praticar atos de tamanha selvageria, de tamanha... Bem, essa provocação, quer dizer, é para ter esperança que a gente está diante de uma revolução que vai melhorar a vida das pessoas, e a gente está vendo de uma forma cada vez maior individualismo. Porque todo o discurso, toda a modernidade, ela está sempre focada no individualismo. Então a gente, as pessoas estão resolvendo seus problemas, elas estão cada vez mais distantes umas das outras, né? Eu não vejo na internet uma possibilidade de interrupção, as pessoas não aparecem, assim, demonstram seus pensamentos, mas elas não aparecem, né? Elas vão para a praça, tem necessidade de estar lá na praça, de ir com a sua bandeira, de falar, né? De bater, de destruir, de ocupar uma escola, de destruir, vem outro grupo que destrói outro. A gente tem na Síria problemas aí de pessoas que são decapitadas como símbolo de poder. Estamos diante mesmo de uma revolução. Assim, essas atitudes no amplo processo, assim, diante de um movimento tão grande cognitivo. Olha só, existe primeiro, a discussão do mundo melhor. Eu não acho que o mundo vai ficar melhor. O mundo está se tornando mais compatível com a complexidade que a gente tem hoje. A qualidade de vida das pessoas para resolver problemas básicos pode ser melhorada, vai ser compatibilizada com o atual tamanho da população. Então, uma pessoa que vai no ônibus poderá ter um ônibus melhor e hoje ela não consegue ter esse ônibus melhor porque ela teria uma ferramenta que permitiria ela ter um ônibus melhor. Como as pessoas estão aderindo ao Uber por causa disso. Então você vai dizer, isso é uma melhoria da sociedade do ponto de vista dos serviços? Sim. Do ponto de vista dos serviços, sim. Então a gente vai implantar isso em várias situações. A minha visão, essa coisa assim, nós estamos indo para um mundo melhor, etc. Tal. Nós estamos tentando implantar um mundo mais compatível com o tamanho da população. Eu já não tenho essa ilusão, um mundo melhor. Segundo, a outra coisa que o Nasbit coloca, que o futuro é regional. Então, da mesma maneira que quando você avança para frente, você tem uma reação que quer puxar você para a era medieval. Então, no mesmo momento que você tem uma ação do tipo essa que o cara contou hoje no Facebook, ele entrou dentro de um táxi, cumprimentou o motorista não cumprimentou ele. Aí ele achou estranho. Aí ele entendeu porque que o cara não cumprimentou. O cara era surdo.
Então era o cara do Uber, surdo, sendo guiado pelos aplicativos, podendo trabalhar, sem a necessidade de falar com o passageiro. Porque o aplicativo diz para onde ele tem que ir. Ele não poderia trabalhar antes. Isso é melhor ou é pior? Entendeu? Então, o que eu digo é o seguinte, a gente tem que colocar essas possibilidades para frente. E nesse aspecto eu sou cético em relação ao ser humano. Não acho que o ser humano vai para um mundo melhor e que a gente vai chegar. Outro dia o cara do táxi virou para mim e falou: quando é que o Brasil vai ter jeito? Eu falei: nunca vai ter jeito. Vai ter, vamos supor, um bom presidente, amanhã ele morre e vem outro que é pior que esse. Entendeu? Então não tem jeito. A forma que a gente tem que trabalhar, eu acho que aqui a gente tem, no caso especificamente, pessoas que são líderes, que estão se preparando para serem os gestores do futuro da cidade. O que esses caras têm que fazer, que vocês têm que fazer, é usar essas ferramentas para reduzir o sofrimento das pessoas, que hoje está muito grande. Porque o modelo atual não consegue resolver o problema com o dinheiro que tem, que pode ser resolvido de outra maneira. Como? Tirando o poder atual, que está todo concentrado na estrutura da gestão, e começando a experimentar a curadoria, em que você vai dar mais poder para o usuário. É um mundo melhor? Não sei, mas o que é possível fazer é isso. Não vai ter todo mundo de flores na cabeça e todo mundo, sabe? Não vai, eu não acredito nisso. Vamos fechar, Marcos. Bom, última pergunta. Quem vai fazer? Alguém quer fazer? Hã? Não, mas aí já passou. Fala. Eu acho que o empoderamento da população, da sociedade, ela cria uma inversão, ela possibilita que as pessoas tenham que oferecer produtos melhores, produtos mais eficazes, mais eficientes, né? Porque a partir do momento que a pessoa tem informação, que ela pode participar, e pode questionar, e pode dar a opinião dela, obrigatoriamente há uma mudança de cultura na formação dos próprios profissionais. Por exemplo, se eu não fizer um bom serviço, se eu não oferecer um bom serviço, eu não vou me dar bem, alguém vai me dar pau lá. Então isso inverte um pouco, joga para o profissional a responsabilidade de oferecer um serviço melhor, que sabe que vai ter alguém lá que tem o poder de apontar o serviço para ele. Então, uma mudança de cultura, de passar a se preocupar com serviços melhores e a ter profissionais melhores para atender o cara mais informado, mais preocupado. Só para fechar, eu quero assim, uma palavra. Qual é a tua palavra de avaliação? Do que ela colocou ou do geral? No geral. No geral, eu acho... Vamos lá. Uma palavra. Mudança de paradigma. Mudança de paradigma, uma palavra. Mudança, hífen, paradigma, uma palavra só. Pensa um pouco, fala você. Fala, mas fala você. Uma palavra. Provocativo. Inovação. Tecnologia. Fala. Irradiação. Instigador. Incompatível. Autonomia. Inevitável. Não, eu não. Ao contrário, outras pessoas que não são existentes. É você. Consciência. Hã? Cultura. Bruno. Motivador. Mudança. Curadoria. Modificação. Esperança. Vai lá. Agora lá atrás. Você fala. Eu sou o surdinho do táxi. Surdinho do táxi. Edson. Compartilhamento. GPS para você. Fala. Adaptação. Reflexão. Novidade. Imaginação. Mudança. Caminho. Bárbara. Reflexão. Uma salva de palmas para o nosso esforço. Valeu. Me despedir do pessoal aqui.